Está feliz com Jesus? Jesus está feliz com você também? Amém, com certeza. Que bom estarmos juntos aqui nesse domingo tão especial, para celebrarmos o nome de Jesus, podemos adorar o Senhor. Como é gostoso, né? Que tempo gostoso de adoração. Nossa, agora teremos também o tempo da palavra. Sei que o Senhor quer falar profundamente aos nossos corações, e eu estou com muita expectativa daquilo que Deus vai falar no meu coração através dessa palavra. Já estudando ela, já fui muito ministrado. Eu tenho certeza que você também receberá da parte do Senhor um alimento muito sólido, um alimento forte aí para a sua caminhada com Cristo, no nome de Jesus, amém? Quero te pedir, por favor, que você feche seus olhos, que você possa fazer agora a sua oração, e peça ao Espírito Santo que Ele possa falar ao seu coração de forma personalizada, e que essa palavra seja rema para a sua vida. Jesus, muito obrigado por esta manhã tão abençoada. Obrigado porque logo de manhãzinha nós pudemos experimentar das suas misericórdias que se renovaram mais uma vez sobre nós. Obrigado, Jesus. Senhor, como nós nos alegramos de virmos juntos, Senhor, celebrar o teu nome aqui, Pai, nesse ambiente tão profético. Sei que milagres são liberados quando nós nos reunimos, quando nós estamos diante da tua presença, Senhor. Até a tristeza salta de alegria. Nós cremos que há um mover do Senhor preparado para nós, para este dia, e nós nos abrimos aqui para receber esta tua palavra, que é viva e eficaz, tão poderosa, que penetra profundamente no nosso ser, divide alma e espírito, juntas e medulas. É tão poderosa que discerne os nossos pensamentos e até as nossas intenções. E esta palavra, Pai, que nós estamos expostos agora diante dela, que ela se cumpra em nós, tudo aquilo que o Senhor havia preparado já de antemão. Por isso nós queremos já pela fé te agradecer pelo resultado dessa palavra nas nossas vidas. Muito, muito, muito obrigado, Senhor, no nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Queridos, nós estamos em uma série de ministrações. O pastor Gumer iniciou na semana passada, chamada A Minha Casa será chamada Casa de Oração. Nós vamos gastar aqui um tempo precioso, muitas semanas falando sobre este tema, o tema da oração, e cremos que isso é fundamental para a vida de cada um de nós. Nós queremos crescer muito nessa questão do entendimento e também da aplicação dessas verdades que estamos sendo expostos aqui a cada domingo e colocando em prática nas nossas vidas. Esse tema, dessa série, A Minha Casa será chamada Casa de Oração, é tirada de uma pergunta que o próprio Senhor Jesus, Ele fez, quando chegou no templo e viu ali o templo todo bagunçado, na verdade, muitos cambistas. Já era cultural naquela época de ter realmente transformado ali o pátio do templo um lugar de mercadantes, de troca de dinheiro, de venda de animais para o sacrifício, e não tinha nada a ver com aquilo que o Pai havia preparado. E Jesus então ele faz esta pergunta em Marcos 11:17. Também os ensinava dizendo, Jesus falando: não é assim que está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Esta é uma pergunta do Senhor Jesus. E o pastor Gumer, ele disse que esta mesma pergunta o Senhor Jesus, o Senhor através do Espírito Santo fez para ele. E nós, como igreja, nós seremos chamados casa de oração para todos os povos? Na semana passada nós ouvimos que nós somos esta casa onde o Senhor mora. O Senhor não habita mais em templos feitos por mãos humanas, mas Ele escolheu a minha vida e a sua vida para ser a própria habitação do Deus vivo. Você já imaginou isso? Que coisa fantástica, coisa maravilhosa. Nós somos a habitação onde Deus se manifesta, onde a glória de Deus se manifesta. Não mais naquele templo de pedras. Lá os judeus continuam lá no Muro das Lamentações, tentando chegar um pouquinho mais perto de Deus, mas eles não entenderam ainda que agora Deus escolheu a igreja dele para fazer dela a habitação do Espírito Santo. E nós queremos entrar agora em um aspecto da vida de oração, da nossa oração, que é a oração intercessória. Se pudermos chamar de um subtema aqui dessa ministração, é a oração intercessória. O significado de interceder é
intervir, rogar, fazer um pedido por alguém ou por si próprio. Interceder também é sinônimo de acudir, advogar, mediar, pedir, rogar, solicitar, suplicar. Então, interceder. Por que nós devemos interceder? Por que nós devemos orar? Por que nós devemos suplicar? Deus, Ele não vai fazer sem a minha oração? Talvez muitas perguntas dessas você já fez. Na verdade, todas dessas perguntas que eu vou falar com você que eu já fiz. Deus já não sabe de todas as coisas, por que eu devo orar então? Eu não tenho tempo para orar. O pastor que ore. Eu não tenho tempo para orar. Talvez você já fez alguma dessas declarações ou dessas perguntas aqui. Mas por que nós devemos orar? Por que nós devemos interceder? Para nós entendermos o papel fundamental da oração, da nossa intercessão, nós precisamos voltar no tempo. Nós precisamos ir lá atrás, lá no Jardim do Éden. Lá em Gênesis capítulo 1, a partir do verso 26, fala da criação, que o Senhor criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança. É interessante aqui, que o Senhor diz assim no verso 26, façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que se rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na, tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todos os animais que se rastejam pela terra. O Senhor criou o ser humano, Adão e Eva, a imagem dele, e deu a eles domínio, deu poder, deu autoridade sobre toda a criação. A autoridade estava sobre o homem, porque Deus havia dado a eles. Mas você conhece a história, o ser humano pisou na bola, não confiou na palavra do Senhor, na verdade duvidou da palavra de Deus que diz: se vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão morrer. E eles ouviram a serpente, ouviram Satanás, e realmente desobedeceram a Deus, testaram a Deus ali, e realmente eles foram afastados da presença de Deus, e naquele momento a autoridade que Deus havia dado ao homem foi transferida para Satanás. Agora aquela autoridade sobre a criação, sobre os animais, sobre a terra, havia sido transferida através do pecado para Satanás. É importante nós entendermos isso, porque Satanás só tem o poder porque esse poder foi dado a ele pelo ser humano. E infelizmente, este príncipe do mundo, como Jesus, ele diz, o príncipe do mundo é Satanás. Ele ganhou esta autoridade dada pelo homem, ele usurpou, ele enganou e conseguiu ter essa autoridade. Por isso que ele reinou sobre a terra durante muito tempo. Em Mateus capítulo 4, verso 8 e 9, conta que aquele momento onde Jesus, depois do batismo, ele foi levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado por Satanás. Ele foi levado para aquele lugar, e naquele lugar Satanás tentou de várias formas, mas uma das tentações que Satanás fez foi dizendo o seguinte, Mateus 4, 8: o diabo levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Satanás, ele é o príncipe das trevas. Satanás, ele é o pai da mentira. A palavra de Deus diz que não há verdade nele. Ele mente, quando mente ele fala de si próprio, porque ele é o pai da mentira. Mas nesse caso aqui, diante de Jesus conhecendo quem ele era, ele não mentiu, ele falou a verdade. Se Satanás em algum momento ele falou a verdade, foi nesse momento aqui que ele disse: olha, eu posso te dar todos os reinos da terra. Se ele poderia dar a Jesus todos os reinos da terra, Jesus se prostrasse e o adorasse, é porque ele teve esse domínio, estava com esse domínio, e o homem quem havia dado.
Mas Jesus, ele com a palavra, ele rebateu Satanás, né? Somente a Deus adorarás, somente a Deus prestarás culto. Mas Satanás, ele fala que esse domínio está sobre as minhas mãos, Jesus, quando ele pega os seus discípulos, os 70 discípulos, divide, eles separam em dois e os envia para fazer missões. Diz: olha, vocês vão entrar nos povoados, vocês vão pregar as boas novas, vocês vão preparar o caminho, porque eu vou chegar nesses vilarejos também. Vocês vão expulsar os demônios, vocês vão curar os enfermos, vocês vão ressuscitar os mortos. Jesus estava falando e enviou eles debaixo de uma autoridade provisória de Jesus. E é interessante que esses discípulos, eles voltam extasiados, e eles falam assim, aproximou-se de Jesus dizendo: toda autoridade, então os 70 voltaram cheios de alegria, dizendo: Senhor, em seu nome, no nome de Jesus, os próprios demônios se submetem a nós. Que coisa interessante. Jesus lhes disse: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisarem cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada lhes causará dano. Esses discípulos enviados debaixo de uma autoridade provisória para aquele tempo, debaixo do nome de Jesus, como Jesus tivesse dado uma procuração para eles: olha, apresenta essa procuração para cada demônio e manda eles saírem, e eles vão ter que sair. E os discípulos voltaram alegres demais da conta. Fala igual em Minas, é assim, né? Alegres demais da conta. Por quê? Porque os demônios estavam se submetendo a eles, os enfermos eram curados. Mas Jesus disse para eles, né? Olha, se alegre, é legal vocês se alegrarem com isso, mas se alegrem ainda muito mais, porque o nome de vocês estão escritos no livro da vida. Porque isso é natural para quem tem autoridade: expulsar demônios, curar os enfermos, levar as boas novas. Isso é natural para quem está debaixo do nome de Jesus, debaixo desta autoridade. E Jesus, ele se entregou por nós, morreu na cruz. Ele não ficou pregado naquela cruz, a cruz está vazia. Foi levado para o túmulo, aquele túmulo que era virgem, né? Jesus inaugurou aquele túmulo lá, mas aquele túmulo está vazio ainda. Há 2000 anos aquele túmulo continua vazio. Glória a Deus. Jesus foi para o inferno, porque todo que morria ia para o inferno. Jesus foi para o inferno, enfrentou Satanás no inferno, arrancou das mãos de Satanás as chaves do inferno e da morte, e triunfou, expôs publicamente os principados e potestades, e ressuscitou ao terceiro dia. Agora Jesus, ele não tinha mais uma autoridade provisória, ele tinha agora toda a autoridade. Quando Pedro, e é interessante também, né, que um pouco antes, no capítulo 16 de Mateus ainda, Jesus pergunta para os discípulos: e aí, o que estão dizendo aí? O que está falando nos jornais aí? Nos blogs aí? O que estão dizendo sobre mim? Jesus estava famoso já naquela época, né? Uns diziam: uns dizem que o Senhor é Elias. Outros dizem: olha, o Senhor é João Batista. O Senhor é um dos profetas. Aí Pedro levanta e diz: o Senhor é o Cristo, é o Filho do Deus vivo. Jesus falou: uau, Pedro, você é espiritual mesmo, né? Mas não foi nem carne nem sangue que te revelou, foi o próprio Pai que te revelou. Mas eu digo a você também, Pedro, que você é Pedro, é rocha. Simão, você é Pedro, você é Petros, pequena pedra. E sobre esta pedra, a pedra grande, que é a revelação de quem eu sou, Jesus diz: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E Jesus continua dizendo: e tudo que vocês ligarem aqui na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que vocês desligarem aqui na terra terá sido desligado nos céus. Que autoridade é essa que Jesus deu à igreja? Interessante, um parênteses só aqui, porque quando nós pensamos nessas palavras de ligar e desligar, nós pensamos numa lâmpada, né? Eu sempre pensei com essa mentalidade: eu vou ligar, então eu vou deixar a luz aparecer, eu vou desligar, eu vou deixar a luz desaparecer. Mas no original não está dizendo isso não. Está dizendo: o que ligar tem a ver com amarrar.
Lembra das palavras? Não, a palavra de Deus fala que o jejum que Deus espera de nós é que nós quebremos as ligaduras da impiedade, são as amarras da impiedade. Quando fala de ligar, está falando ao contrário do que nós pensamos, né? Está falando de amarrar, prender. Quando fala de desligar, está falando de soltar. Então, quando eu prendo aqui Satanás aqui na terra, terá sido preso lá no mundo espiritual. E o que eu solto aqui na terra, o que eu desligo aqui na terra, está sendo desligado também no mundo espiritual. Há uma autoridade sobre a igreja do Senhor Jesus, e você é essa igreja. Você pode dizer um amém por isso? Há uma autoridade do nome de Jesus, e glória a Deus por isso. E a oração, queridos, aqui, como o próprio Jesus diz aqui em Mateus 16, né? Fala para Pedro: eu darei a chave do reino dos céus a você. A chave do reino dos céus foi dada a mim e a você. E qual é essa chave? A oração. Esta é a chave do reino dos céus, para ligar e desligar, aqui na terra, e terá sido feita nos céus. A oração intercessória, ela é uma ordenança. 1 Timóteo 2:1 diz: ademoesto-te, pois antes de tudo que se ofereça deprecações ou súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. É um mandamento do Senhor, é uma ordenança que nós oremos e intercedamos então por todos os homens. O que é uma oração intercessória? É quando nós oramos a Deus pedindo o seu agir em favor de pessoas que muitas vezes nós nem conhecemos. Eu lembro de um discipulador que eu tive há muito tempo atrás. Hoje ele mora em São Paulo e frequenta a Paz São Paulo. Ele falou: eu acordei de madrugada. Na verdade eu tive um sonho com o Japão. Acordei de madrugada, incomodado com aquele sonho, e não tinha nenhum contato com o Japão, nada com o Japão. Ele falou: eu fui orar, fui interceder, porque eu sabia que aquilo era do Espírito. Orei e fui dormir novamente, dormi. Quando acordei de manhã, estava vendo lá os noticiários. Havia tido um grande terremoto naquela madrugada no Japão. Deus levantou alguém para interceder por aquelas pessoas que ele nunca conheceu, talvez nunca nem vai conhecer. Mas houve salvação, eu tenho certeza, naquele lugar, porque alguém se levantou para interceder. Intercessão é isso. O intercessor, ele exerce um papel de mediador, não substituindo Cristo, não, porque Cristo é o nosso intercessor, mas no nome de Jesus nós podemos entrar diante da presença do trono da graça, né? Esse trono maravilhoso da graça, e achar ajuda necessária para um tempo oportuno. Nós podemos interceder, nós podemos ser um mediador em nome de Jesus ao Pai que está nos céus. A intercessão é acompanhada de um coração misericordioso. É quando nós conseguimos entender, sentir talvez até a angústia das pessoas. Tem pessoas que têm um coração assim, que quando vai interceder, ela sente a dor da outra pessoa. É tão interessante isso. Ela sente o que a pessoa está sentindo. É como uma mãe sentindo pelo filho, um pai sentindo pelo filho. Romanos 12:15 diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Essa é a intercessão. A intercessão é uma das formas de demonstrar o amor de Deus, aquele amor que já foi derramado pelo Espírito Santo sobre nós. O amor de Deus que está nos nossos corações. Gálatas 6:2 diz assim: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Orar uns pelos outros. O primeiro livro dos Reis, capítulo 18, conta uma história onde a nação de Israel havia se desviado, e por causa da idolatria que havia em Israel, o céu fechou, não havia chuva sobre Israel. Durante 3 anos não choveu, nem caiu orvalho sobre a nação de Israel. Imagina uma seca tão terrível, porque a palavra de Deus através do profeta Elias havia declarado: não choverá até que eu declare novamente, até que a vontade de Deus seja estabelecida. Chegou num certo momento que Deus falou: é o momento agora, Elias. Elias subiu para o Monte Carmelo, ele ajoelhou lá naquele monte. A palavra de Deus diz que ele ajoelhou como se estivesse dando
a luz a algo. Então ele abaixou com a cabeça entre as pernas e orava insistentemente. E ele orou uma vez, pediu para o seu ajudante olhar lá do Monte Carmelo para o lado do mar, ver se havia algum sinal de chuva. O menino voltava e dizia: olha, não tem nada lá não. Ele orou uma segunda vez, a mesma coisa, a terceira vez, a mesma coisa, a quarta, a quinta, a sexta, até a sétima vez. Na sétima vez o menino voltou dizendo: ora, profeta, tem sim, tem um sinal, tem uma nuvem muito pequena lá subindo do mar, parece até o tamanho de uma mão de um homem. Aquele era o sinal para Elias: chega Elias, vai cair uma abundante chuva. E foi o que aconteceu. Até quando nós devemos orar e interceder até que o Espírito Santo gere em nós uma convicção e dizendo: agora já deu, encheu a taça, fique tranquilo, a resposta está vindo, pare de interceder, agora comece a agradecer. E Elias desceu daquele monte dizendo para o rei: sela o seu cavalo, vai na frente porque a chuva vai te pegar no caminho. E ele saiu. Interessante que Elias, mesmo depois daquele tempo de intercessão, de oração, talvez muito cansado, ele correu ainda à frente dos cavalos de Acabe, pela força do Senhor. Então a intercessão, ela gera isso. Interessante que Israel estava cativo na Babilônia, e Daniel foi levantado naquele lugar como intercessor. Em Daniel 9:3, Daniel diz aqui: por isso voltei-me para o Senhor com orações e súplicas e jejuns e panos de saco cobertos de cinzas. Mas no verso 12 vem o anjo com a resposta para Daniel: suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta delas. Nós teremos resposta das orações que nós fazemos, nós não teremos resposta das orações que nós não fazemos. Nosso Deus deu o poder para nós de hablarmos, de falarmos, de abrir a nossa boca e sair som da nossa voz, carregado na autoridade do nome de Jesus. E muitas vezes Satanás, ele nos cala, não quer que nós oremos, não quer que nós nos geremos na intercessão aquilo que Deus quer, a promessa de Deus. Em Números 14 conta a história que quando Moisés desceu do monte, viu aquele bezerro lá, ele ficou indignado, quebrou aquele bezerro, e a ira do Senhor se acendeu ali naquele lugar, e falou: Moisés, vamos acabar com esse povo aí? Olha, eu vou acabar com eles, vou dizimar eles, vou começar uma nova nação através de você. O que Moisés fez? O Senhor vai me livrar de um fardo muito pesado, porque o povo era um fardo lá para Moisés. O Senhor vai me livrar de um fardo, faz isso mesmo, pai, obrigado, viu, por ter olhado para mim e visto que o negócio está feio. O Senhor está vendo agora o povo que o Senhor me deu, né? Olha que terrível. Foi isso que Moisés fez? Não. Moisés disse: não faça isso, não faça isso. O que vão dizer os povos? Que o Senhor tirou o teu povo do Egito para matar no deserto. Não faça isso. Como vai ficar o seu nome, pai? Olha a intercessão de Moisés: não faça isso. E o Senhor, pela intercessão de Moisés, poupou o povo. Teve sim a consequência, muitos morreram, mas não foi dizimado o povo. Olha a intercessão quando nós intercedemos até por aqueles que estão cegos no pecado. Nós precisamos ter esta vida de intercessores. Uma lista aqui pelas pessoas que nós precisamos interceder. Nós devemos interceder em favor de todos os homens. 1 Timóteo 2:1. Nós precisamos interceder por aqueles que ocupam posição de autoridade. 1 Timóteo 2:2. Pelos ministros, pelos pastores. Muitas pessoas dizem: olha, o pastor é quase um anjo, né? Ele deve ter até asa, ele não precisa nem de oração. O pastor é um ser sobrenatural. Não, pastor é gente da gente, come farinha igual você, igualzinho. O que precisamos? Da intercessão do povo. Satanás, ele sempre vai atacar na cabeça, porque se ferir o cabeça, as ovelhas se dispersam. Nós somos carentes das intercessões da igreja, das orações, para que o Senhor nos livre de pecar, de escandalizar o nome dEle. Nós precisamos da oração de cada um de vocês. E a palavra de Deus diz que nós devemos orar pelos ministros, segundo aos Coríntios 1:11 e Filipenses 1:29.
por todos os santos, Efésios 6,18, pelos patrões, Gálatas 24,12, pelos servos, Lucas 7:2 e 3, pelas crianças, Mateus 15:22, pelos compatriotas, Romanos 10:1, pelos enfermos, Tiago 5:14, pelos que nos perseguem, Mateus 5:44, pelos nossos inimigos, Jeremias 29:7, pelos que nos invejam. Olha, orar por invejoso, pastor. Meu Deus, o perseguidor você sabe quem que é, né? Mas o invejoso você não sabe como é que é o negócio. Orar pelos invejosos, olha que interessante. Números 12:13, por aqueles que nos abandonam, 2 Timóteo 4:16, e os ministros orando pelas ovelhas, pelos membros, Efésios 1:16 e Filipenses 1:4. E o intercessor, queridos, e há um engano na igreja, não sei se só na brasileira, que eu não conheço outras culturas de igreja, mas na igreja brasileira nós temos o grupo da intercessão da igreja. E o grupo da intercessão, quando nós chegamos na igreja era assim, né? Aqueles que estão bem já de idade, com bastante experiência, então são os irmãos que vão interceder, são eles, meia dúzia de pessoas que vão sustentar em oração a igreja. E os outros? Os outros são os crentes 6 horas. Já viu os crentes 6 horas? Aquele que chega sempre, 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim, mas ele nunca está disposto a orar. Tem alguma coisa errada. O Senhor tem nos chamado, e esse é um engano que Satanás tem implantado na igreja, que é um ministério de oração e de intercessão. O restante da igreja não precisa orar não. Está errado, é uma mentira do inferno, para barrar, para tentar amenizar o poder de Deus sobre a nossa vida, que é o poder da declaração em nome de Jesus, entrar diante do trono da graça e suplicar diante de Deus e ver a manifestação do poder de Deus sobre as nossas vidas, a vida daqueles que estão ao nosso redor, e impactar talvez até uma nação. Aqui não tem crente 6 horas não, né? Amém, glória a Jesus. Não oferecer oração intercessória é pecado. Como assim? Aí já está pegando pesado, pastor. Pecado é pecado. 1 Samuel 12:23, ele diz: quanto a mim, longe de mim que peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Deixar de orar é pecado. É pecado. Paulo, ele pediu aos cristãos da igreja de Colossos para interceder por ele. Olha o que ele diz aqui, Colossenses 4:2: perseverai na oração, vigiando com ações de graças, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou algemado, estou preso, estou aqui com um compromisso. Mas não é a vontade de Deus. Jesus não havia dito em Mateus 28, ide pregai o evangelho a toda criatura? Já não é a vontade de Deus. Por que Paulo está pedindo para a igreja, para orar, para que Deus pudesse facilitar, abrir as portas, preparar o caminho, para que as boas novas cheguem a outras pessoas, se é a vontade de Deus? Porque os céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele deu aos homens, e a autoridade que Jesus conquistou, Jesus falou, né? Toda autoridade foi me dada nos céus e na terra, portanto vão debaixo do poder do meu nome, e vocês vão fazer as minhas obras. Então nós precisamos agora, com essa autoridade, se Jesus precisou orar, nós ouvimos na semana passada, se Jesus precisou orar, nós também precisamos orar. Nós precisamos declarar a vontade de Deus sendo estabelecida na terra. Em Efésios capítulo 6, você conhece muito bem esse texto, é um texto onde fala sobre a armadura de Deus, Paulo usando aqui a alegoria de uma armadura romana para dizer algo espiritual, que nós devemos nos fortalecer no Senhor, na força do seu poder, e vestir toda a armadura de Deus, para que depois de fazer tudo, continuar inabalável. Essa armadura, ele fala da couraça da justiça, do cinturão da verdade, ele fala do calçar os pés com a preparação do evangelho da paz, fala do capacete da salvação, do escudo da fé, da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e diz orando em todo o tempo. A oração é uma arma? Não, a oração é a guerra. A oração é a própria guerra. Você já sentiu guerra para orar?
Toda vez que eu paro para orar é uma guerra. A minha mente quer fugir, vem outras coisas, eu fico incomodado. Ai, que vontade de parar de orar. O pastor faz isso? Pois é. É a guerra, a oração é a guerra. Nós cantamos aqui, né? Assim que eu luto as minhas guerras. Essa guerra da oração é para que a vontade de Deus não seja estabelecida. Satanás está lutando para que nós fiquemos amarrados, atados aqui, e ele continue reinando. Nós ouvimos a semana passada, tudo aquilo que está em desconformidade à vontade de Deus é alvo da nossa oração e da nossa intercessão. Estamos nesse período aqui, feriado de carnaval. Essa é a vontade de Deus para o Brasil? Claro que não. Quantos de nós oramos aqui por este feriado aqui, para que Deus possa livrar essas pessoas, que os olhos delas se abram? Eu tenho orado isso, sabe, que lá nesses bloquinhos de carnaval, nessas festas mundanas, os olhos dessas pessoas se abram, e elas enxerguem o mundo espiritual, enxerguem os demônios, que o temor do Senhor recaia sobre essas pessoas, elas saiam desses lugares, e venham para dentro de uma igreja, falando: eu preciso de Jesus, eu tive revelação do mundo espiritual, eu quero me converter ao Senhor, o que eu faço? Talvez nessa semana vão te procurar, inclusive, dizendo: cara, eu tive uma experiência, eu vi demônios, o que eu faço? É resultado da oração do pastor. Ele orou para que você fosse assim tocado profundamente mesmo. Gente do céu, há tanto motivo para nós orarmos, tantos motivos. A sua casa está em perfeita harmonia com a vontade de Deus? Se não, gente, oração, intercessão. O teu ministério está fluindo como Deus desejou e falou com você que desejaria que você fluísse? Não, é motivo de oração, de intercessão. Paulo, eles ainda falando aqui em Efésios: orem todo o tempo no Espírito, com toda a oração e súplica, e para isso vigiem com toda a perseverança. Esta guerra precisa de perseverança e súplica por todos os santos. E mais uma vez ele pede para orar por ele, e diz: orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, que com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que Cristo, ou seja, usado para falar, como me cumpre fazer. Orar. Nós oramos pelos cultos de domingo, para que a palavra de Deus seja ministrada com ousadia, que não seja uma coceira nos ouvidos da igreja, mas que seja como uma espada poderosa, penetrando profundamente em cada ser, cada um de nós, transformando as nossas vidas de dentro para fora, nos libertando. Nós oramos por isso, para que em cada domingo, cada encontro com a palavra de Deus, nós possamos ser transformados. Que privilégio tão maravilhoso o Senhor confiar a nós a isso, não é verdade? Eu podia ter confiado aos anjos. Os anjos são muito mais fiéis que a gente, né? Podia ter confiado aos anjos, mas não. Ele confiou em mim e em você, mesmo sabendo das nossas fraquezas, mesmo sabendo que nós não sabemos orar como convém, mas Ele deu o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele nos ensina a orar, porque Ele conhece o coração do Pai, Ele sabe qual é a vontade do Pai, e como Ele mora dentro de você, Ele traz a vontade do Pai para dentro do seu coração, e espera agora que você externalize através das suas palavras, da sua oração, a vontade do Pai seja estabelecida na terra. Oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é feita nos céus. Como que é feito isso? Santificando o nome de Jesus aqui na terra, através da oração intercessória. Deus nos chama para isso. Deus nos chama para isso. A intercessão deve fazer parte da vida do cristão. A vida, interceder, você não precisa: eu não consigo me ajoelhar, pastor, para interceder, como é que eu faço? Eu quase não tenho tempo. Viva intercedendo. Eu gosto muito de sair com a Vanessa, porque a Vanessa, a gente vai andando de carro, assim, eu estou concentrado no trânsito, eu quero chegar logo no lugar, mas ela vê lá uma prostituta na rua: Senhor, liberta aquela pessoa. Passa lá, tem uma luz vermelha lá: Senhor, fecha esse lugar, salva essas pessoas. Assim, o tempo todo, intercedendo. Senhor, tem misericórdia dessa pessoa que está na rua. Senhor, o tempo todo intercedendo. Você não precisa de um ambiente para interceder. Você é a própria intercessão. Você pode orar em todo o tempo. Está lavando a louça lá, o Espírito Santo trouxe aquela pessoa à sua memória. Ore. Está lá
foi dormir, vê a pessoa na sua mente, eu estou cansado, abra a boca, ore, coloque essa pessoa diante do Senhor, interceda. Está vendo a situação que está indo para o buraco, vai ficar olhando? Não, ore ao Senhor, interceda. E fica muito mais leve quando nós intercedemos junto com os irmãos, não é verdade? Quando nós oramos em concordância, fica muito mais gostoso, muito mais leve. Tanto é que Jesus, ele diz em Mateus 18, 19 e 20, o seguinte: em verdade também lhes digo, se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Que ambiente é esse daqui? Às vezes nós pensamos, né, o ambiente de culto, o ambiente de adoração. Não, está dizendo aqui, de oração. Se 2 de vocês concordarem sobre qualquer coisa, será feito pelo meu Pai. É um ambiente de oração aqui, de intercessão. Mas tudo que eu pedi, junto com meu irmão, isso vai ser feito segundo a vontade de Deus, sim. Por isso nós precisamos conhecer a vontade de Deus. E aonde que está a vontade de Deus, pastor? Aonde que eu vou saber disso? Como é que eu vou saber a vontade de Deus? Lê a Bíblia. A vontade de Deus está estabelecida na palavra. Você vai orar, por exemplo, Senhor, eu queria tanto o ingresso do Sambódromo, o Senhor pode liberar para... Isso é uma intercessão? É a vontade de Deus? Não é, né? Não é. Então você já sabe o que não pedir. Muitas coisas você já sabe o que não pedir. O que pedir? Palavra do Senhor. A palavra do Senhor. Senhor, eu quero casar, mas a fulana que eu estou apaixonado é casada, o Senhor pode liberar a vida dela? Uai. Se estiver vivo ainda, tá bom, né? Miseriqueima. Está errado. Está errado. Então nós sabemos o que não pedir, vamos para a palavra de Deus. O que é a vontade de Deus para nós? A vontade de Deus é que todos se salvem, nenhum se perca, que cada casa seja abençoada, porque é uma promessa do Senhor. Ei Abraão, eu farei de você uma bênção, e todas as gerações através de você serão abençoadas. Tua casa foi chamada para ser uma bênção, uma casa abençoada, um farol para esta geração. Você sabe qual é a vontade de Deus? Baseado na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que nós não tomaríamos emprestado de ninguém, emprestaríamos a muitos. Que o justo não mendigaria o pão, está falando de prosperidade em todas as áreas aqui. Que a paz do Senhor ia reinar dentro das casas. Está desconforme? Motivo de oração. Por isso mergulhe na Bíblia, na palavra de Deus. Por favor, nós estamos suplicando, né? Quase todo domingo aqui, vá para a palavra. Inclusive é alvo da nossa oração. Inclusive eu quero fazer propaganda aqui, né? Que nós estamos começando, na verdade, um ambiente para que toda a igreja possa se envolver nessa oração intercessória. Sabia disso? Se você não sabia, agora você vai ficar sabendo, não vai ter mais desculpa não. Olha, nós temos salas de oração online, não precisa nem pegar seu carro, sair lá da sua casa para vir para a igreja, não, online. Nós temos 5 salas acontecendo todas as semanas, oração intercessória. Nós temos uma sala às segundas-feiras, às 18 horas, temos outra sala às 19h30. Mas esse horário é ruim. Temos uma sala da madrugada, terça-feira, 5 horas da manhã. Os irmãos estão lá intercedendo por você, pela igreja, pela sua vida, pela sua família. 5 horas da manhã, terça-feira. Temos quarta-feira, meio-dia, quinta-feira, meio-dia, aonde nós nos unimos lá em oração. E ora pelo quê? Oramos pela igreja, oramos pelo Brasil, pelas famílias, pelos filhos, abençoamos a nossa nação, oramos para quem são investidos de autoridade, os pedidos de oração que chegam até nós, os irmãos, pastor, ora que por isso eu vou colocar lá naquela lista, e nós estamos lá orando, intercedendo. Mas sabe quantas pessoas tem em cada sala? 5, 3, às vezes 2. E nós queremos crescer nisso.
Nós queremos, na verdade, que a igreja tenha um relógio de oração de 24 horas. Em qualquer momento do seu dia, você vai clicar naquele link lá, vai ter um grupo orando, você vai se unir àqueles irmãos em concordância e vai trazer a vontade de Deus sobre a terra. Você vai levar os seus pedidos, vai orar, mas vai receber também oração. Nós convidamos, faça parte, venha fazer parte desse mover de oração. Não é um ministério de oração, a oração é para todos nós. Para todos nós. E eu quero aqui falar de alguns testemunhos de oração intercessória. Alguns, na verdade, que são tantos, que precisaria de uma série só para contar testemunho. Primeiro que veio na minha mente, quando eu estava pensando nessa palavra, foi do meu sogro. O Sérgio, se ele estiver ouvindo aqui essa mensagem, ele vai voltar no tempo 20 anos atrás. Meu sogro budista, família toda budista, da Vanessa era toda budista. E nós nos convertemos através de uma célula, depois conhecemos a igreja. E logo que nós nos convertemos, estávamos indo no nosso live, e os irmãos falaram: e a sua família, Vanessa? Eu falei: ixi, é toda budista. Meu pai odeia crente. Não pode, não tem. Nós vamos orar, nós começamos a orar na célula, pela família da Vanessa, orar, interceder, orar. Toda a célula era motivo de oração, a família da Vanessa. Passado acho que nem um mês, sei lá, alguns meses, a Vanessa sentiu no coração de ligar para a mãe dela. Nós não tínhamos nem celular, nem telefone em casa. Foi lá no Orelhão, lá na Coab 5, lá em Carapicuíba. Pegou o Orelhão: mãe, eu ligando para você e tal, tá tudo bem. A mãe dela angustiada: não tá bem não, tal. Mãe, você precisa de Jesus, como é que eu faço para ter Jesus? Faz essa oração comigo aqui, entrega a sua vida para Jesus. A dona Dulce entregou a vida para Jesus no Orelhão, no telefone lá. Entregou a vida para Jesus. No domingo seguinte, nós levamos ela para o culto, e ela fez a confirmação dela publicamente. Depois, nós conversando com ela, ficamos sabendo que ela já tinha separado uma corda para se enforcar. Oração intercessória livra pessoas da morte. O Serjão Durão falou: aqui em casa não entra nada de Jesus aqui não. Não traz CD para tocar música de crente, não vem falar, não traz Bíblia dentro da minha casa não. E virava para Vanessa: Vanessa, você é uma moça tão inteligente, uma Isa tão inteligente, como que vocês caíram na lábia do pastor? Que isso? Ele rolava no chão assim de rir, endemoniado assim, rindo da gente. Aí a Vanessa, muito ousada, falou: tá bom, não vou trazer mais nada aqui na sua casa de crente não, nem CD, nem Bíblia. Aí ia com uma bandana escrita Jesus aqui na testa, aqui assim, ó. E a gente intercedendo. Na casa do Sérgio lá, de repente a Paloma era bem pequenininha, devia ter uns 4 ou 5 anos de idade, brincando assim na sala, vira pro vô dela, fala: vovô, Deus existe. E voltou a brincar. Ele conta depois que essa vozinha dela ficou martelando no coração dele: vovô, Deus existe, vovô, Deus existe, vovô, Deus existe. Parecia um atormento para ele, falou. Mas um dia a Vanessa estava em casa, o Espírito Santo falou: sai agora daqui, lá da Coab 5, vai lá para o Parque Imperial, onde meu sogro morava, vai lá e convida o teu pai para ir no encontro com Deus. Quando você for no encontro com Deus aqui? Nossa, tem tanta gente que não foi. Gente do céu, se te convidaram para ir no encontro com Deus, se prepare, que Deus vai virar você ao avesso, você vai ver. Convida o teu pai para ir no encontro com Deus. Chegou lá, a mãe dela tinha se convertido, estava no processo ali. Falou: mãe, Deus mandou vir aqui para poder convidar o pai para ir no encontro com Deus, um retiro. Ele falou: teu pai vai te matar se você convidar ele. Ele falou: não, Deus mandou, eu vou convidar. E o pai dela estava sentado no sofá lá, cabeça baixa. E chegou lá: oi pai, tudo bem? Quando olhou para ele, viu no peito dele um buraco, teve uma visão espiritual, como se fosse um buraco negro assim, no peito dele. Falou: pai, eu estou vendo um buraco no seu peito. Naquele momento ele começou a chorar. Se você está vendo esse buraco no meu peito, você sabe que eu sinto. Uau, a brecha do Espírito Santo. Pai, tem solução para você. Tem um evento da igreja chamado Encontro com Deus. Você não quer ir? É perto do Dia dos Pais, é perto de agosto. Eu te dou de presente. Vai, eu vou mesmo, então eu preciso esparecer minha cabeça, ir para um sítio, eu estou precisando mesmo. E ele foi, gente. Jesus pegou ele na curva lá. O negócio foi tremendo, mas tremendo mesmo. Mas tinha tanto demônio, tanto demônio. Saía de fila, gente. Pegava a mãozinha que tanto de demônio saindo de fila, assim. Saía um e demoniava de novo, saía outro, demoniava de novo. É um negócio terrível.
Mas ele saiu de lá com uma convicção no espírito, porque o budista, ele acredita numa força que rege o universo, mas não um Deus, o Pai. Ele falou: não tem como eu ser budista. Ele falou para os budistas lá, inclusive: eu não tenho como eu ser budista mais, porque eu ouvi a voz de Deus audivelmente. Naquele dia, no domingo, quando ele voltou para o culto, ele subiu na plataforma e ele falou: até ontem eu era budista, a partir de hoje não posso falar mais que eu sou budista, porque eu ouvi a voz de Deus. O que aconteceu? Uma oração, parece uma oração tão simples dentro de um live, né? No final do live: vamos orar pela sua família, vamos interceder aqui por ela. A oração tem o poder de transformar situações, e com isso toda a família da Vanessa foi convertida, todos eles. Lá do Parque Imperial, nós tínhamos os ônibus que passava pegando os irmãos para trazer para o culto. Saía 2 ônibus lotados do Parque Imperial para vir para a igreja. Fruto do quê? Da vida do Sérgio e da Dulce. Muitas pessoas que frequentam lá a igreja do Parque Imperial são frutos da vida deles, de um preço que eles pagaram. O Senhor entra na vida das pessoas. Não tem ninguém, depois que o Sérgio se converteu, só não acredito que o diabo vai se converter, mas qualquer pessoa, porque realmente parecia impossível. Falando de conversão e de cura, nós temos uma irmã muito querida no nosso life, a Aline está ali com o Beto. Eu sou fã desses dois aqui, estão ali, ó. Há 2 anos atrás, 2 anos e meio mais ou menos, né? 2 anos e meio atrás, ela teve um diagnóstico médico de um câncer, e ela foi, no começo ali do processo, ela foi internada com uma pneumonia. Chegou lá no hospital, quando fizeram os exames, não era uma pneumonia comum, porque todo o corpo dela estava tomado pelo câncer, todo ela, no cérebro, pulmão, seio, fígado, metástase. Nós começamos a orar, não só nós, muitas igrejas orando, né? Muita gente orando e intercedendo. Os médicos pediram para chamar os familiares, né? Para ter um tempo com a Aline, porque para eles, né? Eu acho que é quase impossível. Mas a igreja orando, intercedendo. O Beto, um grande homem de Deus, movido pelo Espírito Santo, encontrou um tratamento experimental no interior de São Paulo, onde a Aline se encaixava nesse prognóstico médico, que era o prognóstico de desengano. Se der errado, está tudo certo, já porque está desenganada, já está tudo certo. E ela entrou nesse processo. No final do ano retrasado, nós fizemos uma comunhão lá no prédio deles, e a Aline trazendo umas boas novas, falando que fez um scanner no corpo, e aonde havia nódulos, aparecia como se tivesse feito uma cirurgia. Mas ela nunca fez uma cirurgia, ela nunca entrou na faca, graça, nem vai entrar em nome de Jesus. Uma cirurgia, um sinal de uma cicatriz aonde havia o nódulo. Ainda um pequeno nódulo insistiu ainda no cérebro, mas agora já não tem mais nada. Está curada. Os médicos desenganaram. Há um poder dado a nós pelo Senhor Jesus, no nome dEle, para que através disso que o Senhor faz, pessoas venham conhecer a Ele. O Senhor, Ele quer que nós exerçamos esta autoridade que foi dada, que Jesus pagou um preço de reconquistar, tirar das mãos de Satanás, trazer para Ele. Agora toda a autoridade foi me dada nos céus e na terra. Ele diz agora eu devolvo a vocês esta autoridade. Vão debaixo desta autoridade, debaixo do poder do meu nome. Declare: o que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e o que vocês desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Não tem oração fraca, oração forte é a do pastor. Já viu isso? Essa mentira de Satanás? Oração forte é a do pastor. Eu sou fraquinho, minha oração não vale nada, nem passa do teto. Mentira. Satanás quer manter você preso. A oração é esta guerra que nós devemos entrar. Não, pastor, mas se eu mexer com Satanás vai vir para cima de mim. É melhor não mexer com ele, deixa ele quietinho lá no canto dele, eu fico no meu canto. Mentira. O povo pisou no limiar para conquistar a terra. O que eles falaram? Tem gigante do outro lado, vamos não. Continuaram, morreram no deserto, continuaram no deserto,
há guerra, mas o Senhor diz: eis que estarei com vocês todos os dias. Todos os dias. Entra. Não tem gigante que vai suportar. Não há porta do inferno que suporta o poder da igreja, de uma igreja que ora. Por isso a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Porque para todos os povos nós intercedemos, e a nossa oração chega em lugares que nós nunca imaginamos que chegaria. Esse é chamado, eu e você, para entrar nesse mover. Faz deste ano um ano de transformação na sua vida, de oração no nome de Jesus. Se levante como um lutador. Se levante não como um fraco, uma fraca, mas alguém que é movido pelo poder do Espírito Santo e traz à existência aquilo que no mundo espiritual já está pronto. Em nome de Jesus, fique de pé, por favor.